antes de qualquer outra coisa, quero super te agradecer por tirar esse tempinho para falar com a gente. Muito obrigada. Eu que fico feliz aí pelo convite, gente. Adorei, já tô me sentindo em casa. Maravilhosa. Então eu quero voltar assim um pouquinho no tempo, começar falando da sua carreira. Em que momento que você se apaixonou pelo jornalismo? Em que momento o jornalismo entrou na sua vida? Então, eu comecei a minha vida odiando o jornalismo. E a minha primeira faculdade foi de publicidade. E aí eu comecei a trabalhar em rádio. E comecei a ver que o que eu fazia, né, as entrevistas que eu fazia em rádio com as bandas, era jornalismo, só eu que não sabia. E aí, depois de um tempo, trabalhei em cidade, Jovem Pan, eu fui vendo que para chegar na televisão, eu precisaria ser formada em jornalismo. E aí eu voltei para a faculdade. Fiz mais um curso que era o de jornalismo, que eu já era formada em publicidade. E aí foi assim o grande salto, né? Eu saí da Jovem Pan para entrar na Globo News, era um projeto que estava começando e foi a minha grande escola de jornalismo. Acho que assim, a TV Globo, ela tem um canal que é 24 horas notícias. Foi antes da CNN chegar no Brasil, então a gente só tinha aquele canal, né? Band News também veio depois, então a Globo News era uma super escola. E lá eu fiz grandes coberturas, como o sequestro do ônibus 174, 11 de setembro, eleições. Então, assim, foi uma porta que se abriu ali e ali eu me formei como jornalista. Sim. Aí depois é que veio o esporte na minha vida. E foi ali na Globo News que eu descobri o esporte. Então, assim, eu comecei a fazer umas coberturas de Copa, Olimpíada, e chegou na Copa de 2002. Meus comentaristas eram Zagallo e Dada Maravilha. Imagina se eu não ia gostar de esporte, gente. Então não tinha como, né? Poxa, eu fiquei apaixonada. Só que eram aqueles 5 minutos finais do jornal que você fala, pô, me dá mais um minutinho aí pra eu falar mais alguma coisa. E não tinha. E ali eu falei, gente, como eu sou feliz, né? Porque assim, hard news é uma coisa pesada, né? Você faz muita desgraça mesmo, né? Sim. Muitos problemas políticos, economia. É muito sério, é muito duro. E de repente você começa a fazer um negócio que é mais legal e que tem muito a ver com o que eu fazia no rádio FM. Sim. Ali Menos eu me apaixonei. mesmo, né? Aí ali eu me apaixonei, eu falei, puxa, eu queria tanto continuar aí no esporte, será que não dá pra fazer uma transferência pro esporte? E foi aí que eu recebi uma proposta da TV Globo de ser a primeira narradora. E aí eu comecei a treinar, passei 2 anos acompanhando o Galvão Bueno, Nossa. o Kleber Machado, o Luiz Roberto, nos estádios, nas minhas folgas na Globo News, para poder treinar para ser narradora. Mas eu não tinha chegado ainda no futebol. E olha quantos anos se passaram para que depois, muito tempo depois, na Copa de 2018, eu fosse fazer o projeto na Fox, o Narra Quem Sabe, para levar ao ar pela primeira vez na história da televisão, mulheres narrando futebol. Isso que eu queria saber também, que é um projeto muito legal e muito importante, porque a gente ainda vê que, mesmo em pleno 2022, já passou muito tempo, já teve muito espaço para as mulheres conquistarem os seus espaços, mas a gente vê que ainda em relação ao esporte, mas principalmente o futebol, ainda tem muito pé atrás, assim, com mulheres tomando a frente disso. Como que foi? De onde surgiu o projeto? Como que foi? Você sofreu muito preconceito, assim, de... Então, as pessoas Quando você acham começou? as pessoas acham que elas sabem que existe o preconceito, mas às vezes eu acho que tem uma sensação de que está melhorando, né? Então, eu acho que existe um preconceito velado. Sim. Então, por algumas vezes a gente ouvia frases do tipo, o jogador não quer falar, coloca uma mulher para entrevistar. Que horror, né? Que horror. Ou então, como assim você engravidou no ano de Copa do Mundo? Gente. Então, assim, são situações... eu sei que nós, mulheres, não temos a cultura de futebol que os homens têm. A minha geração, pelo menos. Talvez as próximas. Hoje, os meus filhos chegam para jogar lá no futebol, na escolinha de futebol deles, e tem outras meninas jogando antes. Então, assim, antes não era nem permitido que a mulher jogasse. Sim. Então, eles já estão nascendo numa geração em que eles nem sabem que a mulher um dia não jogou bola. A Marta tem 6 bolas de ouro. Tipo, é outra geração. Então, quando eu deixei a TV Globo, surgiu essa oportunidade nos canais Fox Sports, que ainda não eram da Disney. E tinha esse projeto Narra Quem Sabe, que já era um projeto pronto. Já estava pronto. Estava pronto, mas estava engavetado. Por quê? A estagiária da produtora que foi contratada, quando participou da reunião,
Era uma produtora que estava habituada a fazer comerciais, então quando você faz comerciais, você pede na seleção de casting uma foto de corpo inteiro, uma foto de rosto. E aí ela publicou lá, Fox faz seleção de mulheres para serem narradoras pela primeira vez na história, mande uma foto de corpo inteiro e de rosto e não sei o quê. Nossa, a internet destruiu ali. Porque então quer dizer que tem que ser bonita. Tem que ser padrão, tem que ser já magra, tem que ser gostosa, né? E não era nada disso. E aí o meu diretor na época, do Zebini, falou assim, tem certeza que você vai encarar isso aí? Que a situação é essa. Nós temos um patrocínio e o patrocínio era de um absorvente. Quando que um absorvente, um produto como esse, patrocinaria alguma coisa num canal masculino? Um canal voltado para homens? Nunca, não dá nem pra imaginar, né? Não dá nem pra imaginar. Então abriu um mercado. O que eu acho? Acho que a gente inaugurou ali uma era, e acho que foi tudo junto, né? Porque a gente tem no Brasil um discurso ainda muito... Ai, ninguém liga pro futebol feminino, as mulheres, não sei o quê, aquele discurso chatinho, que eu não gosto muito. E que, de repente, quando esse projeto entra na Fox e 300 mulheres se inscreveram, quer dizer, onde essas mulheres estavam que não estavam trabalhando com isso? E muitas mulheres talentosas, tá? Foi difícil, eu ouvi 300 vozes. Nossa. Nessas 300 tinham 15 homens que estavam tentando ali uma vaguinha. Eu falei, Mentira. não, agora é só mulher. Maravilhosa. Falei, agora é só mulher, esquece. E aí a gente fez, 6 meninas foram selecionadas e nós treinamos elas e elas... 3 delas ficaram para narrar a Copa do Mundo. Era um jogo por dia e no final do dia tinha uma mesa redonda. E o que era a mesa redonda? O Comenta Quem Sabe. Eram mulheres, e aí não eram só especialistas em futebol. Você tinha uma psicóloga para analisar o comportamento dos jogadores, você tinha uma especialista em doping, você tinha ali a boleira que jogava bola e que entendia realmente de bola. Então a gente olhou, o olhar feminino, ele é muito mais abrangente, ele é muito mais detalhista, então você enriquece a transmissão. Então você observava que tinha um crescimento muito grande no pré-jogo, porque as pessoas tinham uma curiosidade, o que essas mulheres vão falar? Né? E quando você hoje, num barzinho, você para e olha em volta uma mulher falando de futebol, o cara que está em volta ali, ele fica ali prestando atenção, será que ela entende mesmo? Até que ponto ela entende? É exatamente isso. Ainda existe, acho que ainda existe algo assim, pô, sabe nada. Só que hoje, essas mulheres com muita competência foram ganhando o seu espaço, foram crescendo, foram ocupando. E aí a gente está falando de narradoras, comentaristas, árbitras, bandeirinhas, jogadoras, tudo. Em todas as vertentes. Todas as vertentes. E ali, eu acho que as outras emissoras se viram na obrigação, era um movimento sem volta. Vamos ter que colocar mais mulheres. A gente não quer um clube da Luluzinha. Não quero eu, você, mais 2 aqui falando, não é isso. Sim. Eu quero que haja uma inserção maior das mulheres nesse ambiente. Por que você não pode botar uma mulher numa mesa redonda de homens? Qual o problema? Exatamente. Mas aí, qual o segredo para dar certo? Não pode ter aquele discursinho, porque nós, mulheres, porque a gente sofre. Senão já coloca uma barreira na Olha só, situação, não te deram essa cadeira para você sentar? Essa cadeira é sua, então faz a entrevista, senta, ocupa esse lugar. Sim. Senão, se você ganhou aquela vaga como narradora, comentarista, repórter, seja o que for, senta e ocupa esse lugar, essa cadeira. Você não tá pedindo favor pra ninguém. Não senta na beirinha da cadeira meio assim, não, sabe? Tipo aquele técnico interino que ele tá, mas não tá. Não é isso. É ocupar o lugar. E aí eu acho que você tem... Quando você dá voz para essas mulheres, e aí foi muito legal, porque eu não narrei futebol, mas eu fiz a inserção dessas mulheres dentro do ambiente do futebol, então 6 meninas na Copa de 2018 já entraram narrando. Um homem leva 10 anos para narrar uma Copa do Mundo. Elas chegaram narrando. Sabe que quando eu lancei o Narra Quem Sabe, eu escutava assim, recebia umas mensagens assim, é verdade mesmo? Ou isso assim é tipo uma coisa só para dar uma enganada e vocês vão contratar só homens? Mentira que você... Claro, porque as pessoas até o último momento não acreditavam muito que alguém ia dar espaço e bancaria aquilo ali. Porque você precisa bancar, né? Vou colocar uma mulher narrando a final da Copa do Mundo, vou colocar uma mulher narrando todo dia aqui. Então como é que era? O canal 1 da Fox era um homem narrando, o 2 eram as mulheres. Aí no dia da final, a Renata Silveira, que hoje está na Globo, narrou comigo a final. E aí, no dia seguinte, vamos colocar a reprise. Vamos colocar a reprise com a Renata narrando no canal 1, no canal principal. Nossa. E houve um questionamento interno. Pô, vocês vão botar uma mulher narrando a final? Não, vamos. Nossa.
Então, assim, você ouvia, assim, na redação, olha, até que a gente está começando a se acostumar com a voz de vocês, é diferente. Claro que é diferente. Você nunca viu, você cresceu vendo, normalmente, mulheres fazendo balé. De repente tem um cara extremamente talentoso que vai fazer balé. É verdade. É porque você não se habituou a ouvir uma voz feminina, porque você cresceu a vida inteira, só tinham vozes masculinas. Por que que isso foi decidido? Por quê que? Porque talvez as mulheres não se interessassem tanto pelo esporte. A nossa cultura de esporte é diferente da cultura dos homens. Eu ia ao estádio com meu pai, mas eu não ficava preocupada com a parte tática. Sim. Não tinha esse interesse. Então a nossa cultura também a gente tem que saber isso. Você tem que estudar o triplo. É como se você tivesse que provar todos os dias. Eu sei, deixa eu te mostrar que eu sei. Aí a mulher tem que ter aquela humildade. Ela não pode também querer, eu vou entrar pra causar. Eu acho que não cabe Não isso é. no... E não pode ser cota também. Temos que ter uma mulher. Não é isso. E aí vai É totalmente competência. contra a questão da igualdade mesmo, se colocar uma cota pra ter uma figura feminina no ambiente desses, assim. Porque, na verdade, ela é tão capaz quanto todos os homens que estão lá, então... É exatamente isso. A gente tem que ter esse pensamento de que se você está ocupando aquele lugar, não é porque está ocupando porque você é branca, ou porque você é mulher, ou porque você é negra, ou porque você é LGBTQIA+. Não é nada disso. Você está ocupando aquela vaga porque você é capaz. Por acaso, você é mulher. Vanessa, queria super te agradecer por ter tirado esse tempinho. A nossa conversa foi maravilhosa. Você é uma mulher incrível, assim. Eu que te admiro agradeço. demais. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada.